Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Aqui é a pastora Nil que está falando com vocês e eu estou muito animada, por isso vim até aqui para falar para vocês que nós teremos este ano a nossa conferência de geração em geração, que será online e gratuito. Então, eu quero te fazer esse convite porque eu tenho certeza, como todos esses anos que nós temos feito essa conferência, você será abençoadíssimo. Todo o Brasil está convidado para participar da nossa conferência. Olha só que time abençoado que estará conosco, hein? Jaqueline Hayashi, da Zion Church, ministrando para nós uma palavra abençoada. Pastora Cláudia Guimarães, que é escritora e também diretora do Royal Kids Brasil, estará ministrando para nós do Rio de Janeiro. Nós teremos também a Wilze Adorno, da Igreja Batista Atitude, tem feito um ministério relevante ali de crianças. Esther Bonifácio, que escreveu o livro Somos Especiais. Olha, ela vai ministrar uma palavra tremenda para nós sobre transformando através da inclusão. Nós teremos também a nossa querida missionária Margareta Adawardana. Se você não a conhece, prepare o seu coração, porque você será grandemente abençoado em saber tudo que ela tem feito com crianças órfãs pelo mundo, principalmente na Ásia. E a nossa amiga querida Cristina Barros, que todo ano está aqui conosco, estará ministrando uma palavra também abençoada a nós. E eu também estarei com vocês, né? Agora, para quem é essa conferência de geração em geração? É só para ministério infantil? Não. É para professores, educadores, para os pais. A pastora Cláudia vai ministrar uma palavra tremenda para os pais. Ela também vai falar a nós sobre missões. Eu tenho certeza que todos nós seremos abençoados. Todos que se preocupam com as próximas gerações vão se interessar por essa conferência com certeza, tá bom? Então eu conto com vocês, 13 e 14 de novembro, o link estará aqui embaixo para você entrar e fazer a sua inscrição. Faça a sua inscrição, porque nós teremos sorteio, teremos momentos muito especiais e você será grandemente abençoado. Programe-se para assistir com todo o seu ministério infantil, é a nossa conferência de geração em geração. E até lá, em nome de Jesus. Deus abençoe, amo vocês. Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus, que bênção! Mais uma palavra do Tadel aí para edificar a sua vida, edificar a sua família, amém? Tenho certeza que essa semana que passou, né, você ouviu sobre batalha, sobre guerra, né, enfrentando aí os inimigos e lutando como um gladiador, né, vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo. Tenho certeza que você aí teve muita vitória, amém? Mas deixa eu lembrar uma coisa. Se você não fez ainda a sua inscrição para a conferência, dá tempo de você fazer, e você merece participar, hein? Então faz a sua inscrição, manda o link aí para todas as pessoas que você conseguir mandar o link, manda mesmo, e quanto mais pessoas ouvirem nessa conferência, olha, mais pessoas serão assim abençoadas, amém? Ok. Nós vamos falar hoje em Filipenses novamente, só que nós vamos falar em Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler aqui o versículo 1. Okay? Então abra sua Bíblia aí no capítulo 4, aí no versículo 1. E acompanha comigo. Minha tradução talvez nem pode nem ser igual à sua, mas eu vou seguir aqui baseado aqui bem na minha tradução, tá? Que diz assim: Queridos irmãos em Cristo, eu os amo e anseio vê-los, pois vocês são minha alegria e minha recompensa por meu trabalho. Meus amados amigos, permaneçam fiéis ao Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero te louvar, quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Pai querido, fala com cada um de nós, Senhor. Damos liberdade para o Senhor, meu Deus, falar conosco, ó Deus,
né? Não importa que seja uma frase, mas que nessa frase nós sejamos edificados para exaltar, para glorificar o nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ver aqui algumas declarações do apóstolo Paulo que nos ensina grandemente como devemos agir em relação à igreja. E quando eu falo a igreja, em relação aos irmãos, tá? É o corpo de Cristo, né? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então vamos ver aqui a primeira declaração, tá? Que Paulo faz aqui. Na verdade, a primeira mesmo eu deixei lá para a sexta, tá? Eu vou começar aqui da segunda, na verdade, mas eu vou colocar como primeira. A primeira declaração de Paulo aqui é que ele está ansioso para ver os irmãos, tá? Ele diz assim: queridos irmãos em Cristo, eu os amo e anseio vê-los, tá? Aqui Paulo, quando ele fala de ansiedade, ele está declarando que ele tem um desejo veemente, tá? De certa forma até impaciente. Ele está gerando uma expectativa de se encontrar com seus irmãos em Cristo. Isso é muito importante para nós, porque nesse período aí de pandemia, muitos não conseguem vir à igreja, tá? Muitos ainda não podem, muitos já estão voltando, mas eu encontro muita gente da igreja, às vezes em algum lugar, e eles me falam assim: pastor, eu não estou conseguindo ir ao culto, né? Mas eu não vejo a hora de estar lá no culto, né? Então eles estão assim, às vezes até impacientes para participar, né? Muitos já conseguiram ir, muitos já estão indo, tá? Participando dos cultos, ok? Isso é uma grande bênção, tá? E Paulo fala isso, ó: estou ansioso para ver os irmãos. E essa ansiedade nós temos que carregar em nosso coração, né? De se encontrar com os irmãos, mesmo que seja em célula, se encontrar com os irmãos da igreja, tá? Do corpo de Cristo. Isso é muito importante para nós. Olha o que Paulo diz aí em Filipenses capítulo 2:17. Irmãos, nós tivemos de nos separar de vocês por algum tempo. Não parece uma coisa de hoje, né? Onde as pessoas tiveram que ficar separadas por um tempo, agora já estão voltando a se encontrar? E Paulo fala isso: tivemos de nos separar de vocês por algum tempo. Estamos longe dos olhos, mas perto do coração. Sentimos muitas saudades de você e gostaríamos de vê-los outra vez. Quanta coisa Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Tessalônica. Ele já havia falado para os irmãos de Filipos, aqui ele está falando para os irmãos de Tessalônica, né? Eu tive que ficar separado um pouco de vocês, mas eu quero que vocês tenham certeza de uma coisa, né? Vocês estão longe dos olhos, mas estão sempre muito perto do coração, né? E é assim que nós temos que viver a vida cristã. Embora os irmãos alguns estejam um pouco distantes dos nossos olhos, eles não podem nunca estar distantes do nosso coração, né? O nosso sentimento em relação a eles tem que estar sempre presente, muito perto, tá? E diz assim: sentimos muitas saudades de vocês. Olha que coisa tremenda, né? Ele diz: tenho saudades de vocês. E a gente fica com saudade, né? Quando você fica longe, você fala: nossa, eu preciso voltar logo para a igreja, estar logo no culto, encontrar com os irmãos, ter comunhão. Isso é bênção. Então estejam orando aí para a gente acabar logo essa pandemia, tá? Porque o ano que vem nós queremos fazer alguns acampamentos, né? Para poder nos aproximar mais, né? Ficar mais perto, ter mais comunhão, coisa bem gostosa, né? E ele fala assim depois: gostaríamos de vê-los outra vez. Quer dizer, Paulo, eu preciso ver vocês, né? Preciso encontrar com vocês. Então esse tem que ser sempre o desejo do nosso coração, sempre: não quero ficar longe, quero me encontrar com vocês. É a comunhão que faz toda a diferença, né? Uma outra declaração de Paulo, que ele diz assim: a igreja é minha alegria, né? Vocês são a minha alegria, né? As pessoas, a igreja, o corpo é a minha alegria. Ainda no verso 1: queridos irmãos em Cristo, eu os amo e anseio vê-los, pois vocês são minha alegria. Gente, que coisa tremenda, né?
Você ouviu a mensagem do apóstolo dizendo assim, olha, vocês são minha alegria, né? E assim que nós temos que ver a igreja do Senhor, ver os irmãos, falar assim, ó, vocês são minha alegria. Quando eu preciso encontrar com vocês, eu preciso estar perto de vocês, eu não posso estar distante de vocês, porque quando os irmãos estão juntos, é momento de alegria, né? De comunhão gostosa. É interessante, né? Quando os irmãos se encontram, até quando está na célula, vão na casa um do outro, existem várias despedidas, né? Despedem ali na sala, depois despedem na porta, depois despedem no portão de saída, depois despedem na porta do carro. E aquilo, né, a despedida demora, né, porque é aquele prazer, aquela alegria de estar juntos. O cristão tem que desenvolver sempre essa alegria, tá, de estarem juntos. Se você não estiver tendo alegria de se encontrar com os irmãos, olha, ora aí, tá? Ora, fala, Deus, coloca alegria no meu coração para me encontrar aí com os meus irmãos, tá bom? E não é possível ter vida na igreja se não houver alegria quando se encontram, né? Se não tem alegria quando os irmãos se encontram, também não tem vida, né? Então por isso que a alegria é muito importante. Até alguns dizem que a igreja que cresce é a igreja que ri muito, né? A igreja que ri bastante, né? Aquela igreja séria, carrancuda, só a graça do Pai, né? Então a alegria, né? Faz toda a diferença no corpo de Cristo. Se alegrar e compartilhar a alegria são características do cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro está sempre alegre, né? São características que ele demonstra, ele compartilha também com os irmãos. Filipenses capítulo 2, versos 17 e 18, olha o que diz. Regozijo-me e alegro-me com todos vós. Quem são todos? Os irmãos, né? Ora, do mesmo modo, vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo. Aqui o apóstolo Paulo fala duas vezes em se regozijar e se alegrar uns com os outros, né? Da mesma forma que um se alegra quando vê o irmão, aquele irmão que encontra com ele também vai se alegrar. É uma alegria de mão dupla, né? E isso realmente é uma bênção, isso faz toda a diferença. Então Paulo está falando isso, alegria de mão dupla, tá bom? Assim como eu me alegro, né, vocês também deveis alegrar uns com os outros. É fundamental, queridos, os cristãos evitarem qualquer tendência de se isolar, né? Vamos parar com essa ideia de querer ficar isolado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu particularmente, eu não tenho muita dificuldade por causa do meu temperamento, às vezes de ficar sozinho, de me isolar, tá? Mas isso não presta, tá? Ficar sozinho só quando você realmente precisa ficar sozinho, há uma necessidade de ficar sozinho, ou para buscar a Deus, ou um momento seu, tá? Mas não deve se isolar, viver sozinho, né? Ficar separado das pessoas, tá? Porque ninguém que se isola consegue se alegrar com os irmãos da fé. A pessoa que fica isolada não consegue se alegrar com os outros irmãos. Eu sei que às vezes tem gente que se isola por causa da timidez, né? Mas cuidado com a timidez, tá? Timidez é um problema sério. Encara isso, né? Vai em frente, né? Enfrenta isso. Eu me lembro que eu sempre fui muito tímido, ainda sou tímido, né? De certa forma, né? Mas eu era muito tímido assim quando eu me converti. E eu, para me envolver com as pessoas, era muito difícil. Mas não era por orgulho, mas era por timidez mesmo. Só que eu pensei comigo, eu não posso me isolar, né? Lógico que eu nem conhecia os textos bíblicos ainda que falam a respeito disso, mas eu entendi que eu precisava estar no meio das pessoas, tá? Estar junto com elas. Até fui participar de um grupo chamado Renovo, tá? E ali foi aonde veio o crescimento para a minha vida, quando eu comecei a me relacionar com outras pessoas e não ficar isolado. Olha o que diz Provérbios 18, versículo 1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Gente, é muito claro esse texto aqui. O solitário, na verdade, a Bíblia está dizendo que ele é egoísta, né? Ele busca só os seus interesses. Ele esquece do interesse da outra pessoa, né? E com isso ele se levanta contra a própria sabedoria.
Dá uma olhada aí na sua Bíblia, anota esse versículo aí, que é Provérbios 18, versículo 1. Bom? Então Paulo fala o quê? Que quando ele se encontra com os irmãos, ele tem alegria no seu coração. Então ele não quer ficar sozinho, mas ele quer se relacionar com pessoas. Terceiro lugar aqui também, Paulo declara que a igreja é a recompensa do seu trabalho. Tá? Ele diz assim: queridos irmãos em Cristo, olha que eu estou repetindo o versículo toda hora. Queridos irmãos em Cristo, eu os amo e anseio vê-los, pois vocês são minha alegria e minha recompensa por meu trabalho. Olha que coisa fantástica, tá? Ele está dizendo assim, olha, tudo aquilo que eu tenho trabalhado em prol do reino de Deus, em prol do Evangelho, quando eu vejo a igreja, quando eu vejo os irmãos, esses irmãos são a recompensa. Ele não está falando que a recompensa dele é dinheiro, tá? Que a recompensa dele são outros recursos, mas a igreja, isto é, os irmãos, tá? Ele vê isso como uma recompensa do trabalho dele. Talvez você diga assim, mas eu não sou líder, eu não sou pastor, né? Mas o seu envolvimento com a igreja, né? Uma palavra que você traz na célula, né? Uma palavra que você traz para o irmão, um discipulado que você leva para alguém, é um trabalho que você faz também em prol do reino de Deus, em prol do Senhor. E quando você começa a ver esses irmãos fortalecidos, você começa a ver esses irmãos permanecendo no corpo de Cristo, na igreja, você fala assim, puxa, às vezes eu até me canso por causa de algum ministério, de algum trabalho, né? Mas olha a recompensa daquilo que eu faço, olha a recompensa que Deus me dá de ver esses irmãos no corpo, esses irmãos juntos, esses irmãos crescendo, esses irmãos avançando. Gente, isso é uma coisa fantástica, tá? E Paulo olha dessa forma, a minha recompensa são vocês. E temos que pensar sempre assim, a minha recompensa são os meus irmãos em Cristo. Em quarto lugar, Paulo declara que na igreja estão os seus amigos. Que interessante, né? Filipenses capítulo 4, verso 1 novamente. Vai que eu vou repetir toda hora esse texto aqui. Queridos irmãos em Cristo, eu os amo e anseio vê-los, pois vocês são a minha alegria e minha recompensa por meu trabalho, meus amados amigos. Meus amados amigos. Olha João 15:13 que diz aqui: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. E verso 15 também, vamos ler o verso 15 aqui, diz assim: eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Eu me lembro de uma época da minha vida, né? Eu já usei isso aqui em pregação, mas eu estou usando no Tadel aqui, porque isso aqui fica gravado agora no Tadel, tá? Eu me lembro que eu comecei a ler João 15, eu era novo convertido ainda, e quando chegou aqui no versículo 15, eu comecei a ler: eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos. Quando eu ouvi essa palavra, Jesus me chamando de amigo, eu começava a chorar. Começava a chorar e não conseguia mais continuar a leitura do texto. E aí quando eu parava de chorar, eu vou começar a ler novamente. E começava lá do versículo 1. Quando chegava no versículo 15 que eu lia essa palavra: já não vos chamo servos, porém amigos, era a tradução que eu estava lendo, eu começava novamente a chorar. E aquilo era um impacto tão grande na minha vida, que eu ficava pensando, como que Jesus é meu amigo, né? Como que ele é meu amigo? E eu chorava muito, e isso foi um bom tempo, não foi coisa de 2 minutos, 5 minutos, não. Eu não lembro o tempo que foi, mas eu lembro que foi muito tempo isso, eu chorando por causa dessa palavra que Jesus era meu amigo. Gente, e se Jesus é meu amigo, né? Se ele se faz meu amigo, eu que sou o que sou,
sabe? Uma encrenca tantas vezes, né? Por que eu não posso ver os meus irmãos em Cristo como amigos, né? Não apenas como irmão, né? Não apenas alguém que está na igreja, mas uma pessoa que você pode dizer assim, olha, vocês são meus amados amigos, como Paulo está dizendo. E é claro, gente, que eles não estavam, Paulo não estava olhando ali se eles eram legais, se não eram legais, mas Paulo simplesmente está dizendo, vocês são meus amigos, simplesmente isso, né? E isso traz alegria no coração dele. Então é muito importante que você desenvolva amizades dentro da igreja. É isso que Paulo também está nos ensinando, né? Desenvolver, crescer em amizade, né? Se houver qualquer princípio de inimizade, isso tem que ser quebrado, porque isso é obra da carne, né? Qualquer princípio, qualquer início de inimizade precisa ser quebrado em nome de Jesus. E tem que olhar para cada pessoa da igreja, ainda que você não tenha um relacionamento mais próximo com aquela pessoa, você tem que pensar assim, mas ele é meu amigo, porque ele tem o mesmo propósito que eu, tem a mesma visão que eu, segue na mesma direção que eu sigo, e juntos vamos morar no céu, né? Então você tem que ver sempre como seu amigo, como parceiro, que batalham na mesma guerra, na mesma luta. Amém? Pensa nisso. Em quinto lugar, Paulo declara o seu desejo de ver a igreja permanecendo fiel ao Senhor. Vamos lá novamente? Filipenses capítulo 4, verso 1. Queridos irmãos em Cristo, eu os amo e anseio vê-los, pois vocês são minha alegria, a minha recompensa por meu trabalho. Meus amados amigos, permaneçam fiéis no Senhor. Olha só, gente, né? Desejo de Paulo é que eles permanecessem fiéis no Senhor. Essa é uma alegria que temos que carregar em nossa vida, quer dizer, um desejo que devemos carregar na nossa vida. Olhar para cada irmão da igreja e pensar assim, cada irmão em Cristo, né? Pensar assim, que esse irmão permaneça fiel, que ele nunca venha se desviar, venha andar sempre com o Senhor. E quanto, né, a nós devemos fazer o máximo que nós pudermos para fazer com que esse irmão nunca se desvie, né? Que nunca sejamos pedra de tropeço para ele, mas sejamos uma ferramenta nas mãos do Senhor para fazer com que ele permaneça fiel no Senhor, andando sempre com o Senhor. Então, quando você vê um irmão na igreja, tá? Observe se ele está ficando enfraquecido, se ele está mal, se ele está em pecado, não sei o que ele tem, e você olhar para ele, não pense assim, eu preciso criticar, me levantar contra ele, porque ele se levantou contra mim. Não, né? O seu papel é se levantar a favor dele, no sentido de fazer com que ele levante, com que ele cresça, que ele peça perdão se ele errou, se ele falhou, sei lá, né? Mas que ele permaneça fiel ao Senhor, andando com o Senhor, né? Esse é o nosso papel, como instrumento nas mãos do Senhor. E esse era o desejo de Paulo, esse tem que ser o nosso desejo também. E é o próprio desejo do Senhor, quando ele diz que ele quer que todos os homens sejam salvos e que nenhum se perca. Dá uma olhada em Tessalonicenses capítulo 3, verso 10. Dia e noite pedimos a ele de todo o coração que nos deixe ir vê-los pessoalmente para podermos completar o que ainda falta na fé que vocês têm. Paulo está orando para que ele possa ir até os Tessalonicenses, tá? Não apenas para que eles permaneçam fiéis ao Senhor, mas para que eles cresçam, né? Que ele diz assim, ó, completar o que ainda falta na fé que vocês têm. É trazer mais uma palavra, trazer mais uma edificação, ainda fortalecer mais e mais o irmão. Então nós, por exemplo, quando vamos para a igreja, quando vamos para a nossa célula, nós temos que ir lá para ajudar a completar a fé que falta na vida do nosso irmão, para que ele permaneça fiel em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 4, verso 16 a 19. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso
pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Verso 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Olha que coisa fantástica. A gente leu lá no verso 1 que Paulo quer que eles permaneçam firmes no Senhor. Depois nós lemos que ele quer levar mais uma palavra para completar, né, a fé que ainda falta na vida deles. E aqui no verso 19 Paulo está falando assim, ó, eu sofro, ainda que seja dores de parto, até Cristo ser formado em vocês. Olha o desejo de Paulo, né? Fazer com que Cristo seja formado na vida daquelas pessoas, quer dizer, que eles sejam verdadeiros exemplos de Cristo. Tá? Então, essa é a palavra que Paulo sente em relação aos Tessalonicenses, mas é uma palavra que deve estar em nosso coração. Da mesma forma, cada um de nós precisamos fazer exatamente isso, trabalhar para que os irmãos cresçam, permaneçam em Cristo, que a fé deles aumente, né, até Cristo ser formado neles. Né? Então eu ajudando meu irmão, você ajudando a mim, um ajudando ao outro, e assim Cristo será formado em nós. Gente, que coisa tremenda. Nós falamos a semana, viver de modo digno do Evangelho. Isso é viver de modo digno do Evangelho também. E o último ponto aqui que eu quero compartilhar aqui com vocês, nesse texto, que é a declaração de Paulo, dizendo que ele, do amor que ele sente pelos irmãos, do amor que ele sente pela igreja. Filipenses capítulo 4, verso 1. Queridos irmãos, eu os amo. Ele diz, eu os amo. Olha que coisa tremenda. Nós pregamos e falamos sobre amor domingo na igreja. Domingo retrasado, né? Falamos sobre isso na igreja. Porque o amor, ele não pode ser apenas falado, né? O amor também precisa ser demonstrado. E Paulo demonstra o tempo todo o amor pela vida dos irmãos. Vou dar uma olhada em João capítulo 13, verso 34. Diz assim, Jesus falando, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então note, na verdade, que é mandamento, tá? Não é o sentimento. Jesus não fala assim, eu quero que vocês tenham sentimento uns pelos outros. Não, ele está dando um mandamento. Mandamento é uma ordem. Por que é uma ordem? Porque amor não é sentimento, amor é atitude, tá? Porque se for sentimento é difícil você dar ordem para a pessoa sentir alguma coisa, né? Não dá para você ordenar, você tem que sentir amor por mim. Não dá para ser assim, tá? Então, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, presta atenção, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, né? Essa demonstração, essa atitude de amor uns aos outros, quando as pessoas começam a olhar, começam a observar isso, tá? Olha como aquela igreja tem amor, olha quando aqueles irmãos se amam. O que acontece isso? As pessoas querem também estar juntos, tá? A Bíblia diz que Deus acrescenta mais e mais quando a igreja anda em comunhão, em demonstração de amor uns com os outros. Deus começa a trazer, a acrescentar mais pessoas, né? Então Paulo está dizendo, olha, eu amo vocês. E essa tem que ser uma palavra, uma atitude nossa em relação também aos nossos irmãos. Eu amo vocês. E quando eu ter essa demonstração de amor, as pessoas realmente verão que nós somos discípulos de Jesus. Se você está na igreja e não ama o seu irmão, as pessoas vão dizer, você não é discípulo de Jesus. Se você está numa célula e você não demonstra amor pelo seu irmão, mas busca o seu próprio interesse, o seu próprio egoísmo, as pessoas vão dizer, olha, ali na sua célula não tem Jesus.
Tá? Ah, mas é porque o outro é um bife, o outro apronta, o outro faz isso. Não interessa. As pessoas vão dizer, você não ama Jesus, você não tem Jesus, porque você não ama o seu irmão. Você busca o seu interesse, a sua própria autossatisfação. Nós não buscamos a nossa autossatisfação, nós buscamos a satisfação do nosso irmão, porque isso é amor. Então, cada um fazendo isso, e sempre é um mandamento recíproco, tá, querido? É uns aos outros, é daqui para lá e de lá para cá. Eu quero compartilhar uma ilustração, tá? Eu vou ver se eu consigo contar aqui essa ilustração aqui do meu jeito, que eu nem escrevi a ilustração, mas essa ilustração diz que uma mulher, ao abrir ali a porta da sua casa, ela viu ali 3 homens barbudos, né? Ela viu que eles estavam ali até um tempo. Ela perguntou assim, olha, vocês querem entrar para se alimentar, comer alguma coisa? E eles disseram assim, seu marido está em casa? Ela disse não. Então eles disseram, olha, vamos aguardar, assim que ele chegar, você conversa com eles e a gente entra. Aí quando o marido chegou, a mulher explicou ali para o seu marido, ele disse, olha, vai lá e peça para eles entrarem então, para se alimentarem, né? E ela foi até lá e disse assim, olha, meu marido já chegou, ele disse que vocês podem entrar para se alimentar. Aí um disse, né, assim, mas quem ele quer que entre? Ele apenas pode pedir para que um entre, tá? Aqui nós 3, ó, esse aqui é a fartura, esse aqui é o sucesso, esse aqui é o amor. Então vocês só podem pedir para que um entre, tá bom? Aí a mulher então foi até lá dentro, falou com seu marido e ela disse assim, ó, tem 3 homens, um é o fartura, o outro é o sucesso, o outro é o amor. Qual que a gente chama para entrar? Aí o homem disse assim, já que os 3 estão aí, vamos pedir para que entre o fartura, né? E a mulher discordou dele, falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos pedir para que entre então o sucesso aqui para nossa casa. Nisso a cunhada deles estava ali também presente na casa, e ela ouvindo toda aquela conversa, ela pegou e quis também dar ali o seu palpite, falou assim, ao invés de vocês chamarem fartura, ao invés de vocês chamarem sucesso, por que vocês não chamam o amor? Aí eles entraram num acordo e acharam por bem chamar o amor. A mulher foi lá e disse assim, então um de vocês pode entrar. Eles perguntaram, quem pode entrar? Ela disse assim, não, o amor pode entrar. Aí quando o amor estava entrando, os outros 2 começaram a entrar juntos. A mulher falou assim, não, mas não é só um que entra? Aí eles disseram assim, olha, se você convidasse o fartura para entrar, os 2 ficariam do lado de fora. Se você convidasse o sucesso para entrar, os outros 2 ficariam do lado de fora. Mas como você convidou o amor para entrar, aí não tem jeito. Aonde o amor vai, nós vamos juntos. Aonde o amor entra, a fartura e o sucesso entram juntos, né? Então Paulo também está ensinando isso, né? Que onde tem amor, tem todas as outras coisas. De bom para a nossa vida, de bom para a igreja. Há crescimento para a igreja, há crescimento para a nossa vida, há vitória para a igreja, há vitória para a nossa vida. E o reino de Deus avança quando existe o amor. Paulo diz, eu vos amo. Então, querido, quando você olhar para o seu irmão, né, você pode só dizer isso para ele, querido, eu te amo. Amém? Agora, você pode não não carregar apenas um sentimento em relação a isso, mas que você carregue uma atitude de amor para com o seu irmão. Amém, queridos? Glória a Deus. Então que essa palavra fique no seu coração, tá? Filipenses capítulo 4, versículo 1. São essas atitudes, tá? Essas declarações de Paulo, que sejam também as nossas declarações em relação à igreja, em relação aos nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou orar por isso agora,
para que essa palavra ela fique guardada no seu coração, para que essa palavra seja uma realidade na sua vida, que não seja apenas uma teoria, mas uma verdade, uma realidade. Amém? Mas antes de orar, eu quero lembrar de novo aqui você, não deixe de fazer sua inscrição na conferência, não deixe de estar amanhã, quarta-feira, lá no nosso culto, um cultão abençoado, presença de Deus se manifestando ali, trazendo muita edificação para as nossas vidas, ok? Lembrando também novamente que o culto de domingo então é das 9 às 10h30 e depois das 11 às 12h30, amém? Vamos orar? Se você tem uma necessidade, coloque diante do Senhor nesse momento também. Pai querido, eu quero te louvar, te agradecer pela tua palavra, Senhor. Que essas declarações do apóstolo Paulo, Senhor, sejam também declarações, ó Pai querido, que saiam dos nossos lábios, ó Deus. E que possamos, ó Deus querido, assim como Paulo viveu as suas declarações, nós possamos viver também essas declarações a cada dia da nossa vida, ó Pai querido. Senhor amado, eu quero também, em nome de Jesus, interceder pela conferência, que a conferência seja uma conferência abençoada. Usa cada preletor, Senhor, usa, meu Deus amado, cada ministro de louvor nesta conferência, ó Pai, que muitas vidas sejam edificadas e transformadas em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus amado. Pai querido, quero pedir também por aqueles, ó Deus, que estão colocando uma necessidade diante do Senhor agora. Visita com o teu poder agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e traz para eles uma resposta, ó Pai, e uma vitória para honra, louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe.